Olá, alunos do oitavo ano, tudo bem? Então, hoje a gente vai falar sobre um assunto muito interessante que é Op Art. Op Art vem do inglês Optical Art, que quer dizer ilusão de ótica. Mas antes de falar de Op Art, vocês têm que entender o que é ilusão de ótica. Então, eu vou colocar uma imagem aqui de um rosto e quando a gente olha, a gente percebe que tem o rosto de uma menina, né? Dá para perceber aqui que tem o rosto de uma menina pelos olhos, nariz, o cabelo, a franja, a orelha, o queixo, né? Esse cabelinho levantando. E ao mesmo tempo é o rosto de uma velha. Aqui você tem o nariz da velha também, o olho da velha, né? Aqui o outro olho da velha, aqui a boca, o queixo para frente. Só que quando a gente olha para essa imagem, a gente não consegue ver o rosto da menina e da velha ao mesmo tempo imediatamente. Tem pessoas que demoram para ver um rosto ou ver o outro. Por quê? Porque o nosso olho percebe a imagem de um jeito e essa imagem ela é decodificada, trabalhada no cérebro de outro. Então, o olho percebe de uma maneira e o cérebro entende de outra maneira, gerando uma certa confusão, um engano. E isso é a ilusão de ótica. A mesma coisa a gente percebe aqui. Nessa primeira imagem aqui, a gente vê dois rostos de perfil, só que ao mesmo tempo a gente pode ver uma taça. Essa imagem aqui é mais fácil, mas muita gente vê uma coisa ou outra. Aqui também, a gente vê uma árvore seca, que aparentemente a gente vê dois rostos aqui, mas se a gente parar para observar, tem um aqui, tem outro aqui, tem outro aqui, tem outro rosto aqui, tem outro rosto aqui, tem outro rosto aqui, tem um outro rosto aqui, né? E assim por diante. Então a gente percebe que tem vários rostos aqui na árvore seca, né? Isso é ilusão de ótica, quando a gente não consegue de cara, né? Tem um certo engano no olho. Esse artista, o Escher, que viveu no século XIX, ele foi um artista muito importante porque ele estudou muito a luz e a sombra, né? Ele é um holandês. E neste desenho, o que é interessante, que você tem a impressão ou a ilusão que a mão está saindo da folha, mas que também não deixa de ser uma ilusão de ótica. Só que aqui ele consegue dar esta ilusão porque ele trabalha muito bem com a luz e a sombra, dando um volume nas mãos, um volume no dedo e tal, que você tem a ilusão que a sua mão está ela saiu de dentro da manga, ganhou o espaço da folha, né? Mas é uma ilusão, que é através da luz e da sombra que o artista consegue mostrar esta ilusão do volume e da profundidade. Bom, Victor Vasarely. Victor Vasarely é um artista húngaro que viveu no século XX. Né? Ele é considerado o artista que é o precursor da Op Art. E o que é a Op Art? Então vem do inglês, né? Optical Art, que é a ilusão de ótica, arte ótica. Foi um movimento que surgiu na década de 60, né, nos Estados Unidos e na Europa, que tinha como objetivo dar movimento às pinturas. Então, aí tem uma imagem, tem uma fotografia do Victor Vasarely em frente a um trabalho dele. E do lado tem um trabalho, né, circular da esfera. E quando a gente olha para esse trabalho, que faz parte da série Vegas, a gente vê que o círculo, a impressão que a gente tem é que o círculo vai sair para fora do espaço. Quando a gente está numa exposição de Op Art, conforme a gente vai andando, o espectador vai andando, você tem a sensação que essa esfera está em movimento, dependendo de como você anda. Se você anda para a esquerda, você vê um movimento, se você anda para a direita, tem um outro movimento, né?
Então é essa ilusão de movimento que tem na pintura, que é o grande objetivo da Op Art. E o grande precursor da Op Art foi o Victor Vasarely. Vega 3. Então, Vega é porque o artista ele quis representar aqui o brilho das estrelas do firmamento. Então, o momento desse brilho, quando a estrela ela brilha e depois ela recua, ela brilha e depois ela recua. E se a gente parar para observar, é muito interessante perceber que os elementos visuais e os recursos utilizados aqui, que são a porta de entrada para ler uma imagem, para decodificar essa imagem e também usar esses elementos e recursos num trabalho que você vai fazer, um trabalho seu pessoal, a partir de uma poética pessoal. Então aqui a gente percebe que a primeira forma mais utilizada é o quadrado, né? A gente percebe que os quadrados eles diminuem e aumentam de tamanho. Dá para perceber também que aqui no centro, bem aqui no centro, né? É como se você tem, parece que esses quadradinhos entram todos para o centro. E aqui é como se eles saíssem todos para fora. Dá para perceber porque aqui o quadrado aumenta, aonde você tem a forma em relevo, né? E aqui diminui, onde você percebe a profundidade que entra. Então é como se entrasse por um lado e saísse por outro. A gente percebe que tem uma repetição desses quadrados. Quando a profundidade, você entra no trabalho, os quadradinhos vão diminuindo. E quando você vê o volume vindo para frente, você percebe que os quadrados aumentam. Uma outra coisa importante, tem um ritmo, tem um movimento, tem uma repetição, uma sequência de quadrados que geram esse ritmo, esse movimento. Tem um contraste entre o branco e preto que faz o nosso olho, às vezes até ofusca o olhar, porque o branco ele vai para frente, o preto retrai, então fica o negativo e o positivo brigam entre os nossos olhos. Isso para a ilusão de ótica é muito importante, esse contraste entre o branco e preto, assim como também tem um contraste entre cores, né? Mas nesse momento nós vamos falar só entre o branco e o preto, para poder realizar o trabalho. Aí no próximo momento a gente fala sobre a cor. Aqui, outra obra do Victor Vasarely, novamente tem a ver com as esferas, com a série Vegas, né? Veja como quando a gente olha, só que aqui em vez de ser um trabalho feito com quadrados, você tem realmente os círculos, né? Que se formam aí. Tem horas que esses círculos aumentam, tem hora que eles diminuem, eles aprofundam, né? E tem uma repetição muito grande de círculos, o contraste, e aí ele usa também a cor azul, né? Bom, Bridget Riley foi uma artista inglesa do século XX, porque todos esses trabalhos eles são do século XX, né? Que ela vai ter uma influência muito forte do Victor Vasarely. Então ela vai usar os pontos, as linhas, as formas para criar trabalhos ou recriar trabalhos de ilusão de ótica. Quando a gente vê aqui, né, dá para perceber nesse trabalho a linha curva que se forma aqui e parece que elas caminham todas para um único ponto que está, né, por aqui. Então você percebe que além do movimento, da ondulação da linha, a gente percebe que nem aqui ela entra, ela sai, e aí ela vem para cá, e conforme ela está mais próxima da gente, as linhas ficam mais largas, né? Então, aí o contraste branco e preto fica maior, e conforme aprofunda, o contraste branco e preto fica menor. As linhas, elas têm um ritmo, um movimento, uma sequência nessa ondulação, para criar essa ilusão de movimento. Parece que quando a gente pega uma toalha, faz isso aqui na toalha, a toalha faz assim, né? Dando esse movimento. E aqui é muito interessante que lembra uma porta, aquelas portas que você prensa assim, vai fechando, né?
Então veja, aqui os quadrados são maiores, eles vão diminuindo. Aqui os quadrados são maiores, como um tabuleiro de xadrez, e conforme eles vão entrando, eles vão diminuindo, dando essa ilusão de profundidade. E se você estiver numa exposição vendo o trabalho da Bridget Riley, conforme você vai andando, até olhando aqui, você vai mexendo a sua cabeça, você vai percebendo o movimento, porque esse tipo de trabalho precisa do espectador, né? Então você vai vendo esse movimento, essa impressão que realmente a pintura, ou no caso aqui o trabalho, ele tem um movimento, que é o grande objetivo da Op Art. Aqui tem a artista Bridget Riley, uma foto dela em frente aos trabalhos. Olha que interessante esse trabalho com linhas bem finas, né? Trabalho extremamente delicado, que tem um movimento, tem um ritmo, tem um volume criado aqui pelas linhas. Aqui também, né? Dá para perceber que tem esse volume do tecido, como se fosse um tecido, né? Tem uma ondulação que se aprofunda, né? Depois sobe, aprofunda, sobe, criado pelas linhas onduladas, né? Alexander Calder também viveu no século XIX, um artista americano, e é considerado o rei do mobile. Ele vai criar trabalhos, mas que eles ficam pendurados, né? E conforme você vai andando, você vai vendo em diferentes posições, conforme bate o vento, o mobile se mexe, né? Então ele foi o grande precursor do mobile. Se hoje a gente tem muitos trabalhos que artistas fazem com mobile, foi graças ao Alexander Calder, que ele foi o grande precursor, né? Então ele vai criar uma arte cinética, mas ela está no espaço, né? E aqui a gente vê que tem até a sombra, né? E conforme o vento bate, essas formas, que ele faz formas triangulares, orgânicas, quadradas, vazadas, elas se mexem. Então é um trabalho bastante lúdico, né? Que é feito com arame e fio de nylon, né? Luiz Sassilotto é considerado o grande artista da Op Art no Brasil, um dos precursores da Op Art no Brasil. Também do século XX, aqui tem uma imagem do próprio artista, no momento que ele está pintando. A gente vê que essa placa, né, essa tela e essa tela onde ele pinta, você tem a ilusão que isso sobe e desce, que é exatamente essa ilusão que tem a profundidade, né? Mas não é plano. A mesma coisa nesse trabalho vermelho e preto. E aqui ele vai se utilizar de linhas quebradas, né? Novamente tem a repetição, tem o movimento, tem a sequência. E o interessante é que aqui, ó, né, você percebe onde a linha ela se quebra, tem uma repetição da linha, tem horas que muda um pouco, afina, engrossa e vai criando esses ritmos diferentes, esses planos diferentes no trabalho. Sobe, desce, né? Depois vai para lá, né? Como se você pegasse uma folha de papel, dobrasse ela em 3, 4 partes e abrisse, você vê os planos, né? E ele vai se utilizar aí de linhas quebradas, o contraste, ritmo, movimento, vai ter profundidade, né? E qual que é a proposta de trabalho? A proposta de trabalho é realizar um trabalho pessoal porque é um trabalho seu. Claro que você pode se basear na maneira como os artistas construíram o trabalho de Op Art, né? Você pode levar em consideração linhas e formas, a repetição, a sequência que forma padrões, o ritmo, o movimento, o contraste, né? Aí a profundidade, que quanto menor a forma, mais profundo, quanto maior os quadradinhos, como a gente viu, você consegue perceber a profundidade, a tridimensionalidade no trabalho, né? Isso tudo exige da gente um pensamento lógico matemático com um resultado estético, mas a realidade, contar os quadradinhos,
trabalhar o contraste, um branco, um preto, um branco, um preto, esse aqui é branco, do lado é preto, esse aqui é branco, aqui em cima é preto, esse aqui é preto, aqui do lado é branco, sem bater quadradinho preto com preto. Então, você primeiro tem que desenhar, marcar onde é branco, onde é preto, pensar, tem que às vezes até utilizar régua, se você quer um trabalho de quadrados, que começa com quadrados todos do mesmo tamanho, né? Então, explorar os recursos que vocês têm, pode usar régua, usar, se quiser, compasso para fazer círculo, mas é a partir desses elementos, das linhas, das formas, de uma repetição, de uma sequência, trabalhar o contraste, profundidade, né? Aí depois que você pensou em todos esses elementos, esses recursos, por último a gente pinta de preto e branco aonde você quer dar o contraste, mas sempre pare e pensa sobre o trabalho de uma maneira lógica, matemática, e aí para ter um resultado estético. Então eu gostaria que vocês pensassem numa recriação. Você pode até se basear em obras dos artistas, mas fazendo o seu trabalho, utilizando todos esses recursos observáveis, tá bom? Materiais e dicas. Você pode usar um lápis aquarela preto ou caneta colorida preta, mas já não vai pintando o trabalho. Primeiro desenha todo o trabalho, deixa para trabalhar o contraste por último. Se vai usar a caneta, eu sugiro que primeiro desenhe tudo com lápis, depois passa a caneta, né? Você pode usar metade da folha de papel canção A4. Se quiser, pode fazer um trabalho circular, um trabalho triangular ou retangular, não tem problema. Aí tem a dica de um link, que a pessoa que fala no link é a Patrícia Camargo, que é uma professora de arte. Ela mostra muitas imagens também de op art. E aqui tem uma outra dica importante, que é começar pelo desenho e realizar o contraste entre branco e preto por último. Uma observação que eu quero fazer aqui, porque esse foi o primeiro trabalho do Victor Vasarely, que chama-se Zebra, de op art, né? Que apesar do rigor com que é construído, a op art, a optical art, simboliza um mundo mutável e instável, que nunca se mantém do mesmo jeito, quer dizer, que não se mantém nunca o mesmo. Então, se a gente parar para pensar, o nosso dia a dia, existe uma rotina. E a gente acha que essa rotina ela é chata, ela é maçante, que as coisas não estão mudando. Mas o mundo, ele é mutável, ele está em perfeita transformação. E nesse sentido, os trabalhos de op art, eles estabelecem um diálogo bem forte, né, com a realidade, mostrando para nós como o mundo, na realidade, muda o tempo todo, né? E eu acho que a gente pôde perceber isso também com a pandemia, né? Como as coisas mudaram e mudam muito rapidamente. Então, pessoal, um bom trabalho para vocês. Na próxima aula trago os trabalhos e a gente vai conversar sobre os elementos ou sobre os recursos que vocês usaram nos trabalhos aqui em aula, ok? Até a próxima!